Bem-vindo à SQL Brasil, eu sou o Denis Mortellari, estamos apresentando as 7 questões do RCM, as 7 questões da manutenção centrada em confiabilidade. E hoje nós vamos falar da última, a 7ª questão. Esse material todo está disponível aqui no canal da SQL Brasil, o SQL Brasil Streaming, no YouTube. Então você que já está nos acompanhando, se você gostar desse vídeo, depois você vai lá, deixa o seu like, deixa o seu comentário e se gostar mesmo, você compartilha para que outros possam também ter acesso a esse material. Então nós vamos falar hoje da 7ª questão, a última questão. Nós vimos que a norma SAE-JA 1011 define que uma metodologia para ser chamada de RCM, de manutenção centrada em confiabilidade, ela precisa discorrer sobre 7 questões na sequência que eu estou apresentando para vocês. Se tiver alguma coisa diferente disso, não é RCM. É uma outra metodologia qualquer, mas não deveria ser chamada de RCM. Tá certo? Então a 7ª questão diz o seguinte: o que fazer, o que pode ser feito, o que deveria ser feito se eu não puder nem prever nem prevenir a falha. Ou seja, prever, nós já vimos no vídeo anterior, nós estamos falando de manutenção preditiva, aquelas falhas que dão aviso de que estão ocorrendo e que nós atuamos proativamente visando inibir a perda funcional, a falha funcional propriamente dita. E prevenção também, nós trocamos um item de vida útil preventivamente visando resolver o problema da parada, o problema da perda, o problema da falha funcional. Então veja, se o RCM fosse apenas para definir planos de manutenção, nós teríamos parado na 6ª questão. Eu digo isso para todo mundo. Mas não, nós temos a 7ª, porque nem tudo é possível se resolver com manutenção. Então, aqueles modos de falha ou aquelas falhas que quando se instalam antes de acontecer não dão aviso, não tem a vida útil muito bem caracterizada, ou que estão relativas, por exemplo, a falhas humanas, nós não podemos aplicar plano de manutenção periódico. Então o RCM aqui ele tem uma saída. O que ele vai fazer? Se não foi possível eu considerar uma ação de manutenção periódica para manter a minha funcionalidade, eu vou atuar corretivamente, mas eu posso recorrer a um reprojeto, não é? O diagrama de decisão tem uma saída. E quando a falha afeta, a sua consequência afeta a segurança ou o meio ambiente, o reprojeto é obrigatório. O RCM é extremamente conservador com aspectos de segurança e meio ambiente. Então, se eu não consigo resolver com manutenção e a consequência afeta a segurança e o meio ambiente, reprojeto é obrigatório. Mas aqui, se eu tenho apenas uma consequência operacional ou não operacional, o reprojeto poderá ser justificado. E são sugestões de melhorias que podem ser colocadas. Por exemplo, eu tenho um problema ali que demora muitas vezes para fazer o reparo, eu posso sugerir colocar o item no estoque para reduzir o risco do tempo parado quando eu tenho que fazer o reparo corretivamente. Para, por exemplo, inibir uma pessoa de apertar um botão errado, eu posso usar um Poka-Yoke, eu posso colocar um stand-by, não é? Para garantir a funcionalidade quando um falha, o outro atua. Então veja, essa etapa é extremamente importante. O RCM só estará concluído e só estará implementado quando eu caminhar pelas 7 questões. Então eu já tenho plano, manutenção centrada em confiabilidade. Muito bem, eu tenho um plano de manutenção centrada em confiabilidade, periódico. E tenho uma outra saída, um outro output, que são diversas sugestões de melhoria que também deverão ser implementadas, algumas obrigatoriamente e outras deverão ser estudadas, encaminhadas a quem de direito, normalmente a engenharia. Então veja, começo, meio e fim. Eu resolvo com manutenção, se eu não conseguir resolver com manutenção, eu vou resolver de outra forma, mas eu não posso, de forma alguma, deixar um modo de falha que derruba o avião, derrubar meu avião. Foi isso que fizeram lá no início, não é? Por que o avião tem 2 motores? Porque ele é capaz de voar com um, mas ele precisa de 2. Ele tem 2 por quê? Para garantir a funcionalidade. É uma redundância para melhorar a confiabilidade. Por que o avião tem 2 pilotos? Eu sempre, antes de conhecer confiabilidade, achei que um piloto era o ajudante do outro, era um aprendiz, né? Mas não, ele é uma redundância na realidade. Ele tem toda a condição de seguir o voo se houver algum problema
com o comandante ou com aquele que é o titular. Então veja, não se resolveu os problemas da aviação, das quedas que eram inúmeras e que precisavam ser solucionadas, apenas com manutenção, mas com muito reprojeto, com muita melhoria. E nós temos que encarar isso. Então, veja, manutenção centrada em confiabilidade. Ela vai garantir a função de que forma? Um plano de manutenção e uma série de sugestões que precisam ser analisadas e implementadas. Aí sim, o RCM estará completamente implementado, ok? Eu espero que você tenha entendido, não é? Eu procurei aqui trazer o que é o RCM. O que não é, você já viu aí, numa série de locais aí, uma série de gente falando o que não é. As pessoas chamam qualquer coisa de RCM atualmente. Não, vai lá, vai na fonte, SAE-JA 1011, SAE-JA 1012, que surgiram justamente para colocar ordem na casa. E mais ainda, se você quiser, procure lá no relatório do Nolan Hipp. Se você quiser, adquira o nosso livro, o RCM na quarta geração da manutenção. Lá tem um extrato desse relatório do Nolan Hipp e você vai poder verificar então o desempenho das pesquisas e o que foi feito justamente para se chegar naquilo que nós temos à disposição hoje, o RCM genuíno, o RCM autêntico. Eu te agradeço muito. Até uma próxima oportunidade. Espero que você tenha entendido. Já sabe, se gostou, compartilha. Se gostou, deixa o seu like e nós nos vemos oportunamente. Muito obrigado e até a próxima.